Ou tira, tipo, espero que você esteja bem, coloque coisas que sejam mais neutras ou menos. Você pode ir tentando e brincando e fazendo de forma que você chega num resultado rapidinho. Caramba. De uma carta assim. Eu vi um que até eu coloquei no Instagram, foi a Exame que deu a notícia, que uma pessoa no Twitter postou que ele pediu para o chat GPT criar uma emoção nova, que não exista. Uma emoção humana. Uma emoção humana que uma não... descrição de uma emoção. E ele criou, eu acho que é Meuneia, deixa eu ver aqui como é que chama. E aí, quando você lê o que é a emoção, cara, é uma coisa que une a humanidade. E aí o cara falou assim, descreva... Isso, é quase isso. Descreva visual... auditivo, né, aural e textual, como que seria essa emoção. Aí o nome aí o pessoal pode procurar depois lá o nome da emoção, só vou falar qual é o nome para vocês. O nome dela, Meudoria. Meudoria, que é o nome da emoção. Assim, quando você lê, você fala, uau, faz sentido. Viajou na maionese. Mas assim, quando você vê, você quer sentir aquilo, você fala... Uau, é uma coisa que é muito bacana. Entendi. É aquilo que você está conectado com todos os outros seres, não sei mais o quê. Então, dependendo da pergunta, então, o que eu acho que resume aqui é: você tem que saber perguntar. Só que a gente não foi ensinado a perguntar, a gente foi ensinado a responder. E você não compete com a máquina na resposta. Então, é a nova, que não é nova, na realidade. A gente está sendo usado. Isso não é novidade para vocês, mas eu fiquei pensando isso esses dias. A gente está sendo usado como forma de computação há um bom tempo. O Waze, por exemplo. Ele usa a nossa localização, o tempo que a gente demora para ir para as coisas, para avisar quanto aquilo tempo... Todas as nossas informações estão sendo usadas, às vezes, para o nosso bem mesmo. Isso daqui também, né? Ele pega todas as informações que existem no mundo, alguma carta que alguém fez... Tem, o limite que ele tem. O limite que ele tem e usa isso... Mas não necessariamente para o bem, ele pode usar... Ele, teoricamente, não tem intenção. A gente que coloca a intenção no que ele está fazendo, entendeu? Isso que entra na discussão de moral e ética. Mas posso falar uma coisa que eu tenho que falar, porque... vocês assistiram ou estão assistindo uma série que chama Cabeça Quente? Não. Vocês têm que assistir. Onde que é? Porque Netflix é uma série turca que nem vírus, né? Que fungo, vírus, o caramba do final do mundo. Sim. Mas é um vírus semântico. Vi. Você viu? Eu não sabia qual é esse Chama nome. Cabeça Quente em português. Em turco eu não sei. Em turco... semântico, eu vi. Cara, eu adorei aquilo. Eu falei, mas, cara, a gente já está vivendo esse problema semântico de o pessoal fala um monte de bobagem na internet e fica todo mundo pirado, que é mais ou menos aquilo. Eu acho sensacional. Eu achei mais criativo do que a maioria das séries, que é sempre a mesma coisa, né? Vírus e não sei mais o quê. Zumbi, o caramba. Eu achei genial, porque a gente já está vivendo esse processo de semanticamente interferir nos outros, afetar, e às vezes a gente não se dá conta que isso já está acontecendo. Em palavras de comando que você atinge certas pessoas, são... O hater, ele tenta que um hater consegue atingir a pessoa que não estava ligando para os outros comentários e alguma palavra, até algum a hora comentário que você aciona. exatamente acionou isso, aquilo que você aciona gatilho, né? Gatilho. Do que você falou tem um exemplo interessante que são esses captchas, que são aquelas perguntinhas para ver se você é um robô ou não. Aliás, esse negócio de não sou um robô, vocês já pararam para pensar que pode ser realmente um robô procurando a família dele? Né? Até alguém falar que é um robô e falar, papai, achei! Bom, tem essa história nova aí do GPT-4, né? Que entra no como chama? Numa dessas plataformas de freelancer, e ele diz que ele não é um robô para justamente induzir uma pessoa a clicar no captcha. É uma curiosidadezinha. Aconteceu mesmo e está reportada pela própria OpenAI. É mesmo? No white paper deles. Fala, Mandíbula. Não, eu ia perguntar exatamente sobre essa história. Eu tava aguardando por um momento que aparecesse... O que é? Essa história que o Álvaro comentou agora. É mesmo? Que parece que uma empresa... Posso desenrolar? Claro. Uma empresa tirou uma verba, separou uma verba pro GPT e falou que queria que o GPT fizesse alguma coisa, mas que ele precisava furar um captcha nesse meio do caminho. E daí ele ele entrou numa dessas empresas de freelance, contratou um cara. E daí o cara fez uma pergunta pra ele, mas por que você mesmo não consegue completar, passar dessa parte aí, dessa validação? Ele falou que era uma pessoa cega. Isso aí. E esse é o ponto, porque parece que ele foi muito inteligente, mas essa era a resposta mais óbvia. Né? Então parece, ele mentiu. Não, ele não mentiu. Ele tá chutando palavras ali que vão fazer sentido, entendeu? Tentativa e erro, né?
Que doideira. Mas você fala da CAPTCHA. Não, o CAPTCHA é isso, assim, lá atrás, não sei se você lembra, você tem 28, você não vai lembrar disso, mas antigamente vinha 2 palavras, né? Aí uma bonitinha e uma toda torta. É, uma zoada. Aquilo já era usado para ferramentas que faziam OCR, que é basicamente tirar foto de livros e digitalizar os livros. Então, a palavra que era fácil de entender era só para ver se você realmente estava acertando, e a palavra torta era alguma foto que ele tirou do livro que ele não conseguiu reconhecer, então... Você dizia a palavra certa, a hora que ele fala, 1000 pessoas respondeu a mesma coisa, então você já estava ajudando ferramenta de OCR. E os novos fazem isso para carros autônomos, aquela coisa assim, mostra aqui onde está a bicicleta, mostra aqui onde está a placa. Você, de certa forma, está ajudando a treinar, a classificar algum robô que está aprendendo alguma coisa. Mas entendeu? Isso aí é verdade, mas isso muda muito, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente estava falando agora há pouco sobre como funciona, né, o GPT-4 e tal. Assim, você tem 2 etapas. Vamos falar da etapa de treinamento. Cara, agora tem 2 coisas que são geniais. Primeiro que é o seguinte, você não treina diretamente ele, você treina uma chamada política. Ou seja, você treina princípios de treinamento. Você não treina diretamente o treinamento, você treina princípios de treinamento. Como assim? É infinitamente mais eficiente. Pensa o seguinte, em vez de eu treinar tudo que você tem que fazer, eu vou criar as regras de comportamento que vão ditar como você tem que fazer as coisas. Você percebe que eu preciso de menos regras? Sim. Você percebe que assim funciona a educação humana? Horário... Você pensa em 20 mil regras e não 5 milhões de treinamentos, rotinas. Então, primeiro que tem isso, tá? Então ele tem policies e depois comportamento. Depois que na esfera do treinamento ele tem 2 coisas que são muito interessantes, que uma que é um negócio chamado Reinforcement Learning with Human Feedback, que é o aprendizado por reforçamento com feedback humano, que é assim... Eu peço pra ele, assim, me dá... O que você faz se uma casa pega fogo e tem 4 pessoas dentro? E aí ele vai dar algumas respostas. Pessoas vão elencar as respostas. As respostas elencadas vão informar a política, ou seja, elas vão ajudar ele a extrair os princípios abstratos que vão ser aplicados em todas as outras respostas. Então isso é genial. A segunda parte genial, e aí dialoga muito com a questão do CAPTCHA, é o aprendizado autossupervisionado. Isso, cara, pouca gente discute porque é complicado de entender, mas é um negócio insano. Que assim, imagina que eu tenho uma figura. Vocês lembram o tempo que tinha aquelas redes adversativas, por exemplo, de fake? Sabe o papo do deepfake? Sim. Que uma rede fica treinando a outra. Uma contra a outra. Sabe esse papo? As pessoas não sabem, mas o GPT-4, todos esses algoritmos novos, eles têm muito a ver com rede adversativa e deepfake. E é uma coisa que passa batida porque não está na implementação do algoritmo, está no treinamento. Então não é o mesmo paper, então não está em Attention is All You Need, está em outro. Mas é central no esquema. E como é que funciona? Eu pego uma figura e o sistema pega uma figura e ele tira partes da figura. Ele tira tipo o olho daquela imagem. E aí ele próprio tenta botar o olho no lugar. E ele tem a imagem original que foi tirada do olho. Então, é como se fossem 2 redes. É como se eles fizessem uma cisão na sua própria mente. E esse depara de um com o outro, que vai sendo gerado milhares de vezes, que vai gerando esse aprendizado. Então, ele ensina ele próprio. Então, ele pega frases, por exemplo, ele pega a frase de um livro, ele tira palavras, e depois ele tenta enfiar as palavras lá no lugar,